fenômenos na atmosfera, o pessoal sempre pediu para que a NASA tivesse envolvida. Aí a NASA se envolve no negócio, o pessoal nós na NASA acreditamos que entender sobre os UAPs é vital, que a NASA vai falar, né? Fala família, divulgação do relatório de OVNIs, o Sérgio Sacani fez um ao vivo, inacreditável, tem que ver esse relatório família, tá incrível, peguei as melhores partes pra gente, então comenta aí quais foram as partes que vocês mais gostaram, eu vou responder todo mundo, bora pro vídeo. E é daqui a pouco que vamos ver aí o que a NASA vai falar, né? Cadê o chapéu de alumínio? Boa. Cadê o chapéu de alumínio, né? Tá com chiado? Deixa eu ver. Salve, salve! Amigos da Sonorinho, todo mundo. Chiado? Tá não, cara. Isso está marcado para as 11 horas da manhã. Áudio perfeito. Pô, é chato pra caramba. Tá não. Não tá com chiado, não. Dá um F5 aí, galera, no que vocês estão aí, porque aqui não está, não. Aqui tá normal, tô ouvindo aqui, tá normal. É porque deve estar com a interferência disso aqui, ó. Tá? Isso aí. Bem, vamos lá, né? O que esperar? O que esperar desse anúncio aí da NASA, né? O que esperar desse anúncio aí da NASA? Eu já falei que eu espero. Não espero absolutamente nada, entendeu? Eu acho que eles vão falar que eles vão construir equipamentos, que eles precisam meio que centralizar os reports, né, os relatos, criar uma metodologia para analisar tudo isso. E, assim, provavelmente não vai ter nada demais, tá? Provavelmente não vai ter nada demais nisso aí, tá? Então é isso que nós estamos... É isso que nós vamos esperar aí. Bom dia a toda a galera. Bom dia, galera do Ciência Sem Fim também. Bom dia, galera da Twitch. Bom dia. Perdeu? Perdi o quê, cara? Não é só marketing também não, viu, Hugo? Não é só marketing, entendeu? Eles começaram o trabalho e como é uma instituição do governo americano, eles têm que falar o que eles fizeram nesse período de tempo. É isso que eles têm que fazer, entendeu? Porque são funcionários públicos, na verdade, né? E que gastaram ali o seu tempo, então eles têm que vir para dar uma explicação para a sociedade. Então não é só marketing não, tá? Não é só marketing não, é uma maneira, só que não vai ter nada demais, cara. Tipo, eles não vão aparecer com um alien hoje, entendeu? Nada disso. Tá bom? Nada disso. O que eles vão, pra mim, mostrar é isso aí. Eles vão falar que eles começaram a estudar, que eles viram que eles precisam desenvolver equipamentos específicos, que os equipamentos aqui não são apropriados para isso, e principalmente na questão de relatos que eles vão ter que unificar isso e buscar uma metodologia para quando um piloto vê uma coisa, um cara da marinha vê uma coisa, tudo ser analisado, né, de maneira assim, como eu vou falar, de maneira eficiente, entendeu?
Então é isso. É isso que eles vão fazer aí, tá? Qual o grande problema na divulgação desses dados? Por que ainda fica com esse ar de confidencialidade? Como assim ar de confidencialidade, cara? Os caras não vão aí mostrar hoje pra gente? Não tem nada disso, cara. Não tem nada disso. Aqui a galera quer que traga o ET ali, né? Mas isso não vai ter, cara, tá? Isso aí não vai ter. Isso aí não vai ter. Não gostou do hype do Metal, mas é que já tava... É, pode ser também, viu? Tá aí, ó. Em breve, Unidentified Anomalous Phenomena Independent Study Report. Vai ter participação especial? Não vai ter não, tá? Vou tentar traduzir aqui para vocês, tá? Vou tentar traduzir aqui para vocês. Beleza? Se for provado, vamos ver. Você vai virar ufólogo de novo? Não precisa virar ufólogo, né? Se eles revelarem algo sobre o ET, como que fica? Aí excelente, é legal pra caramba, entendeu? Se eles revelarem algo, vai ser legal também, né? É ao vivo, cara, não é rerun não, tá? É ao vivo aqui agora, são 10h56 da manhã, hora de Brasília. Mas que objeto que eles vão analisar que não são terrestres? É, então, acho difícil, né? Já pensou se ele chega com o ET aqui, ó? Tá aqui, ó, pessoal, trouxemos, nós descobrimos, capturamos e tá aqui o ET aqui que vai falar com vocês hoje. Já pensou? Aí ia ser show de bola, né? Ia ser show de bola. Você falou que não era ET, mas 1000 anos atrás os seres humanos não tinham 3 dedos. Aquilo lá, cara, já foi provado que foi manipulado. Já foi provado que foi manipulado. Já foi debunked. Tudo aquilo lá, cara, tá? Tudo aquilo lá já foi debunked. O problema é que o debunk, que a gente chama, né, que é mostrar que aquilo lá é uma farsa, não tem nenhum milésimo do holofote do que o cara fez no Congresso mexicano, tá? Então é isso aí. Manipulando nada. Manipulado sim, cara. Foi provado já, tá? O bom é que vocês são especialistas em tudo também, né? Qual seria o cenário ideal para... Teria que ter um corpo, ó. E os ovos? Que ovos, cara? Que ovos? Parece ovos, né? Mas não são, não. Ontem o Casimiro reagiu ao seu vídeo. Ah, é? Então tá. Um salve aí, Casé. Tamo juntasso, cara. Tô pegando ar, não, cara. Eu não pego ar com essas coisas, não. Quem pega ar são vocês, que ficam falando que manipulado nada. Eu não. Entendeu? Não, as mulas é que pegam ar, né? Elas que ficam manipulado nada, você é um mentiroso. Ah, tá beleza, cara. Ai, ai, viu? Que horas vai começar agora, tá? 11 da manhã. É agora que vai começar. Disseram que o ET estava com pedras. Estou trabalhando, coloquei a live. Boa.
Tá com pedra nos rins, né? Aí, ó, o vídeo do canal Scientists Against Myths comprovam que o alien é forjado. Isso aí que eu tô falando. O que esperar nessa live da NASA? Já falei o que esperar, cara. Esperar aí que eles tragam aí o que eles estudaram, né? Mas eu acho que eles vão falar do... principalmente ter equipamento especializado, entendeu? Galera, hoje quem tá aqui parceiro com a gente, tá? É a hashtag treinamentos, tá? Então, vocês estão vendo aí, ó, vai ter a jornada do Python, beleza? Jornada do Python na hashtag entre os dias 25 e 28 de setembro, de 25 a 28 de setembro. É gratuito e, ó, vai aprender a programar Python, cara, porque é muito importante, tá? Muito importante. Então, nós estamos aí vendo, né, os caras vão apresentar dados aí. E o Python hoje é uma das melhores linguagens que você tem para fazer estudos relacionados a Data Science, por exemplo, tá? Então tá aí, ó, QR Code tá aí na tela, link vai estar aí para vocês, ó, tá? Hashtag treinamentos, é totalmente gratuito, não precisa de pré-requisito também, tá? Você vai aprender do zero a programar, tá bom? Então vai lá. Dan Evans, the Está aí, ó, Assistant tá começando agora. Administrator for Research within the Está Science ali o Mission Bill Directorate, Nelson. and David Spergel, who is the president of the Simons Foundation and was also the chair of this particular independent study team. Tá aí. I will ask everybody in the room to please silence your cell phones. We will get started with everybody giving a few opening remarks, and then we will take questions. We will take questions both in the room and then from the phone. From the phone. And for now, I will hand it over to Bill administrator. Nelson. Bill Nelson, administrador da NASA, vai começar a falar. Thanks for coming today. Obrigado por terem vindo aí hoje. NASA searches for the unknown in air and space. It's in our DNA. From digging on Mars with the Perseverance rover in those little titanium tubes that we intend to go back and pick up, digging in a dry lake bed near the mouth of a river. Tá falando do Perseverance que perfurou. Of the cliff, where Que deu você, Bill scientists Nelson? feel that there could be the best examples of if there were life there. Tá aí, ele tá falando como que é a melhor coisa para você descobrir se tem vida. O esforço da NASA é você perfurar o solo marciano, guardar a amostra nos tubinhos e mandar para a Terra. Outra coisa, eles pesquisam por vida usando o James Webb, que procura por bioassinaturas na atmosfera de exoplanetas. Tá aí, ó. Estamos olhando por sinais de vida passada e presente. Está no nosso DNA explorar e perguntar as coisas, né, como elas são. Em junho do último ano, a NASA criou uma comissão independente, uma equipe, né, de estudos independentes para examinar os fenômenos anômalos não identificados. Então, primeiro examinar como a NASA poderia usar sua expertise e seus instrumentos para estudar os UAPs de um ponto de vista científico, né? E a outra coisa é
colocar, né, a conversa sobre o UAP, tirando do sensacionalismo e colocando ela para o lado científico. E para fazer isso, nós encontramos, né, e nós recomendamos, fazendo aí, né, compartilhando a informação de forma transparente com todo mundo. Existe um fascínio global com os UAPs. Nas minhas viagens, uma das primeiras questões que todo mundo fala é sobre esses sinais aí. E muito desse fascínio é devido à natureza desconhecida deles. Pensar sobre ele, a maior parte dos UAPs resultam em dados muito limitados, que fazem muito, que torna muito difícil, né, tirar alguma conclusão científica sobre a natureza dos UAPs. E então essa equipe de estudos independentes trouxe para a gente, né, os principais cientistas do mundo, tá, dados e expertos, especialistas em inteligência, segurança aeroespacial, tudo isso, né, para nos dizer e aplicar, né, todo esse esforço aí da ciência e dos dados relacionados aos UAPs. E essa é a primeira vez que a NASA toma uma ação concreta para olhar seriamente sobre o fenômeno UAP. E essa equipe de estudos independentes foi isso. Agora a NASA tem uma autoridade, né, para procurar por vida no universo. E quando você pensa do universo, especialmente o que nós temos aprendidos, né, com o telescópio espacial James Webb, o quanto vasto, né, é o nosso universo. Nós sabemos antes e tá aí, né? Ele está falando um pouco da, né, 143. Ele está falando aí um pouco da vastidão de todo o universo, com 143 bilhões de anos, né? Mas aí, lógico que com a expansão, né? Existem bilhões e bilhões e bilhões de galáxias, e em cada delas existem bilhões de estrelas, né? Na verdade são trilhões de galáxias, bilhões de estrelas, e com o telescópio espacial James Webb, olhando para os exoplanetas, nós estamos agora começando a descobrir se existe alguém lá fora. Nós iremos descobrir um outro planeta, né, rochoso, pequeno, orbitando uma estrela do tamanho do Sol. Não tão longe, não tão distante, com uma inclinação, com carbono, tudo isso transformando esse planeta com uma atmosfera habitável. E se você perguntar para mim se você acredita que existe vida no universo que é tão vasto, é difícil para mim compreender como. Quão grande é isso? Minha resposta pessoal é sim. Eu perguntei a alguns, né, para o pessoal do Washington Post e tal, da onde qual é a probabilidade matemática de que exista vida no universo? E se você calcular em bilhões de estrelas, em bilhões de galáxias, e você replicar o que e o pessoal disse que a resposta seria no mínimo 1 trilhão. Então nós começamos isso sem qualquer tipo de preconceito, mas entendemos que nós estamos num mundo de descoberta e que nós temos feito, nós, a NASA, pela primeira vez, né, uma ação concreta para olhar seriamente sobre o fenômeno UAP.
E essa equipe de estudo independente é exatamente isso. Ela é independente, eles trabalham para desenvolver recomendações sobre como a NASA poderia melhorar o estudo deles de uma perspectiva científica, aprender, né? Mais para aprender. That's why I'm announcing that NASA has appointed a NASA Director of UAP Research. They are being tasked with developing and overseeing the implementation of NASA's vision for UAP. Não, aí, ó, não encontrou a origem alienígena, tá vendo? Não descobriu que tem a origem alienígena, tá? Nós usaremos os especialistas da NASA para analisar os UAPs. Nós usaremos técnicas de machine learning e inteligência artificial para buscar por essas anomalias. E isso vai continuar a NASA fará isso, né, de maneira transparente, né? Agora o Dr. Nick Fox que vai falar. Tá vendo como o Python é importante, galera? É isso aí, ó. Isso aí a NASA já tinha falado, né? A NASA tinha falado que ela ia usar técnicas de machine learning e inteligência artificial. Nick Fox. But I want to thank the independent study team for their amazing service on the study and for their continued contributions towards the advancement of our nation's understanding Bom dia a todos. of unidentified anomalous phenomena. UAP, as Bill just eloquently said, UAP are one of our planet's greatest mysteries. And it's O AP é dos grandes mistérios aí da humanidade, né? That surrounds such incidents and often renders them unidentifiable. E realmente tem dados limitados, né, para poder estudar isso. Se as numerosas testemunhas e observações visuais, né, com o AP, não dá para tirar, né, nenhuma conclusão definitiva, né, sobre a sua origem. A maneira de você fazer isso é indo para o lado científico. Então é isso que eles estão falando. A linguagem que os cientistas entendem são os dados. Tá aí, ó. A natureza e a origem dos UAPs, isso nos levou, né, o estudo independente está público agora, ó. NASA está committed, né, internacionalmente para contribuir com o governo, né, em um esforço aí único para poder analisar. O lance é esse que eu já tinha falado, né? Analisar os dados, tá? Tá aí, ó. Tá aí. Então eles vão usar técnicas de inteligência artificial, machine learning, ferramentas espaciais, tudo isso que vai suportar e melhorar a iniciativa do governo sobre estudos de UAP. Eles servirão, né, como um ponto de contato para o governo, para as entidades do governo, mas especialmente para a resolução aí tal. E isso irá garantir um esforço unificado e para direcionar isso para canais de comunicação efetivo. Além do nosso diretor de pesquisa do UAP, a NASA trabalhar com o público, com os pilotos, para poder pegar esses dados. Tá aí, ó, e tentar pegar dados cada vez mais confiáveis sobre futuros incidentes sobre o UAPs, que é aquilo lá que eu falei, né? E vai evitar o estigma, né? Porque muito piloto não fala por conta de ficar estigmatizado, tá? Tá aí.
os pilotos não falam, cara, tá? Good morning. I'd like to begin by expressing my sincere thanks to NASA Administrator Bill Nelson for directing this study. We at NASA believe that understanding UAP is vital for several reasons. Tá aí. First and foremost, Nós na NASA acreditamos que entender sobre os UAPs é vital para algumas áreas aí, at NASA, we are committed to charting por algumas razões. Primeiro, né, nós temos uma oportunidade, a NASA tá committed, né? The presence of UAP raises serious concerns about the safety of our skies. Esse estudo And it's this nation's obligation tem como objetivo melhorar aí, né? pose any potential risks to airspace. Ah, isso aí é uma coisa importante, tá? Que ele está falando. Falando que, além de tudo isso, da questão de vida e tal, é também para conta da segurança do espaço aéreo deles, tá? Então, entender a natureza dos UAPs, nós podemos garantir que os nossos céus permaneçam seguros para todos. Tá aí, o Bill Nelson colocou todo mundo aí para trabalhar, para produzir um relatório que contém aí um roadmap com uma série de recomendações que nós escrevemos de como a NASA poderia ajudar da melhor forma possível a resposta do governo sobre os UAPs, tá? Meses de análises meticulosas, de ações multidisciplinares, deu ao equipe, né, a capacidade de fazer esse relatório que agora está disponível para o público. Tá aí, o lance é tirar do sensacionalismo e colocar na questão da ciência, né? Colocar na questão científica, tá? Tirar do sensacionalismo e colocar ali uma visão científica em tudo isso, que é o que importa, tá bom? Todo mundo junto aí nessa missão de apresentar, né, seus melhores esforços aí para colocar. Deixa eu ver se já saiu o relatório aqui. First and foremost, I'd like to extend our sincere gratitude to the NASA administrator for entrusting us with this pivotal study. Your faith in our capabilities has been a driving force behind the panel's approach. The panel's comprehensive Nossa fé, que a nossa capacidade tem sido de uma força, né, our UAP has led to several crucial findings. para realizar um estudo We began by rigorously assessing the current state of UAP data. Our goal was not to repeat the work of the Arrow, but to understand the nature of the report. Vou mostrar uma coisa para vocês aqui no relatório. Algo que eu sempre falei, hein? Algo que eu sempre falei. É só estar na primeira página do relatório, tá bom? Tá? Tá entendendo a natureza dos UAP, né? Na verdade, o relatório ele produziu um roadmap para a NASA, tá? Para entender a natureza dos UAPs. É isso que o relatório tem, na verdade. Que é como analisar os dados, como juntar tudo isso, como fazer, como pegar esses dados, né? Tá aí, ó. O estigma é um grande problema. Não é raio-bola não, cara. Não é raio-bola não. Querem ver? Querem ver o que está na primeira página do relatório? Quer ver? Primeira página do relatório. E eu falo e a galera fica enchendo meu saco, né? Olha aí. Primeira página do relatório. Olha o que tem aí, lindamente. Deixa eu colocar aqui que vai ser mais legal a gente ver isso do que qualquer outra coisa. Primeira página do relatório. Olha aí. Primeira página, hein? Ó. Ó. Tá. Primeira página. O que tem? O que tem aqui?
Sprites, cara. Sprites. Toma. O que eu sempre falo? Esse fenômeno aqui, cara, é muito fácil de ser confundido com fenômenos anômalos não identificados. Tá aí, ó. Sprite, na primeira página do relatório da NASA, tá? Primeira página do relatório da NASA, um spritezinho lá. Tá vendo? Olha aí, ó. Toma, viu? Tá aí. A primeira coisa é eliminar, né, o que seriam essas medidas, né? Melhorar as medidas, né? Sprites. Fala dele agora. Fala dele. O que eu sempre falei? Agora chora aí, vocês aí. Chora aí as mulas. Cadê as mulas do chat chorando agora? Cadê as mulas do chat chorando agora? Nunca nem ouvi falar nisso, né, cara? Então, você nunca nem viu falar isso, porque você não segue o Space Today. Porque lá em 2017 eu fiz um vídeo sobre sprites, tá? Tá bom? Olha aí, ó. Toma. Aqui, ó. Tá aqui o relatório para quem quiser, ó. Tá no site da NASA já, tá o relatório sobre os UAPs, ó. Calma nada, cara. Calma nada. Toma. Fala. Cadê agora as mulas do chat aí? Fala aí, mula do chat. Fala aí. Todos sempre me criticaram quando eu falava que sprites são fenômenos que podem ser confundidos com fenômenos anômalos não identificados. Eu sempre falei isso. Mas eu não falo isso à toa, não, cara. Eu não falo isso à toa, não. Depois eu conto uma história pra vocês. Fiquem aí que vocês vão ter. Tá aí, ó. Na verdade, não falou nada, né? Pega a ar, não. Pega a ar agora, cadê? Cadê as mulas? Cadê? Olha lá. Como podemos determinar o que não é? E tá vazio lá o negócio da NASA, hein? Tudo falso, né, cara? Olha o James Fox ali, ó. O James Fox tá lá, ó. Sabe quem é o James Fox? É o cara que reavivou Varginha, galera. Olha só. Deixa eu repetir o que é. Tá aí, ó. A equipe independente da NASA não encontrou nenhuma evidência de que os UAPs são fenômenos alienígenas. Meteram um sprite, cara, na primeira página do relatório. Meteram sprites aqui, ó. Sprites da primeira página do relatório, cara. Pô, agora eu já tô realizado, cara. Agora eu já tô realizado. Já tô realizado. O cara que fez a pergunta aí agora pro Bill Nelson é o Jamie Foxx. O Jamie Foxx é um ufólogo muito importante nos Estados Unidos, ele que reavivou o caso Varginha, tá? Perguntaram para ele qual que é a sua mídia, né? Ele mídia independente, né? Olha só. E se fosse e se fosse algo de uma civilização inteligente, vocês iriam falar? Ele está falando que a nossa intenção é ser transparente, tá? Tá aí, ó. Tá aí. Sprite, cara. Sprites, tá? Toma, fala dele.
Na primeira página do relatório. Deixa eu ler uns superchats aqui da galera, que acabou que eu não li nada, né? Tem um grilo no microfone. Tem não. Você acha possível esses corpos achados serem de algum ancestral do ET Bilu? Não. Qual tipo de investimento vocês estão considerando para pesquisa sobre o UAPs? Se fosse anunciar, às vezes, quem fala seria o governo dos Estados Unidos e não a NASA. Mas a NASA é do governo, né, cara? A NASA é o braço que o governo escolheu para estudar os UAPs, né? Como fã de Star Trek, acharia super legal se eles falassem que já tem contato com pessoas de outro planeta. Também acharia. Tu série, ET Entrevista. ET Entrevista. Thaís Isabel mandou 5. Bom dia, sacana. Admiro muito o seu trabalho. Tenho dúvidas com relação à anatomia desses extraterrestres. É a mesma coisa dos filmes de Hollywood. Exatamente. Por isso que não são reais, né? Você pretende entrevistar um ET? Se aparecesse aí? Todo mundo sabe que você é um ET disfarçado. Tem um canal que chama Fábrica de Noobs. Fez um vídeo explicando a origem do Alien. Muito bom. Boa. Fábrica de Noobs é bom mesmo. O ET é um boneco. Isso aí. Manda um salve. Um salve aí, Daniel. Tamo junto. Valeu, Lucas. Havia vida inteligente na Terra antes de nós? Com certeza. O que é isso? Aqui é o pessoal do Comitê de Estudo Independente de UAP. Tu falou do livro Problema dos 3 Pontos. E eu, curioso, comprei para ler. É sensacional, cara. É sensacional. O Problema dos 3 Pontos é um dos melhores livros aí lançados recentemente, tá? Quero ver alguém brigar, não tomar maromba ainda não, cara. Tá? Sempre coerente. Vamos analisar os dados. É isso aí, é dado, cara. Dado é tudo. Toma Sprite, isso aí. Era Coca-Cola, não era Sprite. Boa tarde. Sprites, cara. Tá sem áudio. Parabéns, vocês vão para antecipar em 8 anos o que a NASA só descobriu agora. Isso aí. Mas na verdade é empolgação, é isso mesmo, claro. O que seriam os OVNIs tic-tac? Cara, pode ser muita coisa. Eu acho que são drones, tá? Canal Pop Bola. Um salve aí, canal Pop Bola. Tamo junto. Os sprites são fenômenos oriundos da atividade alienígena em dobras espaciais. Não são não, cara. Tá? Vai ter rato hoje? Vai não. Valeu, Igor. Minha dúvida é se existe civilização inteligente aqui na Terra. Ah, sim. Isso aí, com certeza. Perdi o começo. Alguma revelação? Nenhuma revelação, cara. Sérgio, bom dia. Me diga, foi mesmo comprovado que os corpos mostrados realmente de um... Não é não. Manda um alô pra galera de João Pessoa. Um salve pra galera de João Pessoa. Estaremos juntos aí ainda daqui um mês, hein? Vamos falar alguma coisa do México? Com certeza não vão, tá? Dá pra reproduzir sprites em laboratório? Acho que dá sim. Acho que dá sim. Ali na USP, no Tio Patinhas, eu acho que eles reproduzem sprites, tá? Tá aí, ó. Então tá aqui o relatório, tá? 36 páginas, com uma bela de uma sprite aqui, ó, na primeira página. Aí com um resumo executivo aqui. Aí, ó. Auroras. Essa bola aqui, ó, balão atmosférico aí, ó. Balão atmosférico, ó. Que também é muito confundido, né?
Que tipo de dados científicos atualmente são coletados e arquivados pela NASA? Tá vendo? Aí eles têm tudo isso. Então tá aí, ó. Tá aí o relatório. Na verdade, é aquilo que eles falaram, né? É um roadmap, basicamente, ó. Tá aí, ó. Isso aí é o relatório. Como eu falei, nada demais, apenas recomendações. Isso aqui é como calcula a velocidade. Na verdade, galera, é tudo o que eles falaram, basicamente, na outra apresentação, né? Tá aí, ó. Inteligência artificial é um. Aí, ó. Faz o seguinte, ó. Você que tá aqui na live agora, por que você não vai lá na hashtag? Tá aí, ó. QR Code tá na tela. Link vai estar aí na descrição. Faz a sua inscrição na semana do Python, na jornada do Python, de 25 a 28 de setembro. E aí você vai aprender a analisar dados usando Python, que é uma belíssima de uma ferramenta para analisar dados, certo? E aí, o que você faz? Você pega os dados, entendeu? E usa os algoritmos aí de inteligência artificial para analisar os dados. Vocês estão vendo aí que eles estão falando o tempo todo que inteligência artificial, machine learning vai ser fundamental para analisar os dados dos UAPs. Então, você não quer aprender? Tá aí, ó. QR Code aí, link na descrição e aprenda Python. Python é hoje uma das melhores linguagens aí para esse tipo de uso, para uso de machine learning e inteligência artificial, tá bom? Então vamos lá, é gratuito, não precisa pré-requisito, tá? Você vai aprender do zero e aí você vai ter uma introdução ao Python. Você gostando, você continua estudando, tá bom? Então vamos lá agora. Descreva bem essa live histórica, por favor. Manda um salve para Fernanda, que tem medo de ET. Um salve aí, Fernanda. Tenha medo de ET não, tá? Há inúmeros animais na Terra, apenas alguns parecem com seres humanos. Engraçado que os ETs são de fora e sempre parecem igual a nós. É, porque é a nossa maneira, né, de... O que seria esses sprites? Sprites são fenômenos atmosféricos muito confundidos com UAPs, tá? Muito, muito, muito. O único ET aí é o Bill Nelson. Parece mesmo. Um salve pra galera de Capão da Canoa, tamo junto. Porque o governo oculta as informações. Me dá raiva, não oculta não. Eles estão aí mostrando tudo, ó. Como assim oculta, cara? Que isso? Acho o nosso Juquinha muito mais bonito, ô Brunão. Muito mais bonito, cara. Não é ET, não. Ontem no Ciência Sem Fim, entendi você falando que supostos aliens eram Homo sapiens. Sim, porque eles podem ser anões, né, cara? Podem ser anões, tá? Não se preocupe não com seu amigo, tá, Humberto? Tamo junto aí. Aí, vamos falar aí como... Estão falando aí que todos nós somos bombardeados por e-mails sobre a Área 51 e sobre Roswell. Como que vocês se mantiveram alheios a tudo isso, né? Os caras estão analisando dado, cara. Eles vão ficar preocupados com um e-mail.
cultural behavior Você disse há um tempo on social atrás que a NASA não where esconde people nada. behaved badly, and I would say harassed some of our panel members. And that, I think, is Ah, não esconde, cara. Tá aí, ó. Num negócio público aí, ó. Sadly, I think it's part of a deeper problem when people somehow feel on the web, on social media, they can be. Tá aí, ó. Tá falando aquilo que a gente já sabe, né, cara? As teorias de conspiração que são espalhadas aí pela internet afora. I would just simply add to that to say that not Gordinho only vendido. were some Sua of the soberba vai cair em breve. Boa, things that garoto. our panel members received during the course of this study simple trolling. Some of them actually rose to Veja a página 30 do As a relatório. result, we at NASA take the sanctity of the scientific process and the security and safety of our team extremely Que tem? seriously. Página Yes, 30. that's in part why we are not splashing the name of our new director. Nada demais não, cara. Because science needs to be free. Science needs to undergo a real. Ele leu o chat da Twitch? Leio sim. process, and you need the freedom of thought to be able to do that. Some of the threats and the harassment have been beyond the pale, quite frankly, towards some of our panelists. Ele lê mais do YouTube. Leio de tudo, cara. Tá? Leio de tudo. Thank you so much. We will go to another question on the phone, please. Please go ahead and introduce yourself. Parabéns por estar evoluindo nos treinos de alimentação. Se possível, monte com o tempo uma bibliografia indicando livros, artigos científicos de UFIA. Ah, tenho. Oh, hi there. Thank you very much for taking my question. Todo esse rolê nessa semana sobre ETs do México, OVNI, etc., já provaram mais ainda que não existem aliens. Boa. Programs will be devoted to this by the administration. But it strikes me that although the argument for aviation safety is clear, there are other departments and agencies responsible for that particular thing. And as the report concludes, the likelihood of there Como alguém confunde sprites, que são tipo raios, com UAPs, que são esferas? Por que, ô Daniel? Porque as pessoas não sabem o que é. E a sprite no céu, ela dá uma piscada assim, ó. Entendeu? Então parece que ela está se movimentando. Beleza? Que aquilo ali nós vimos uma foto de longa exposição. Mas ela está piscando assim, ó. E como as pessoas não sabem o que é sprites, elas se confundem. Tá? Yeah, thank you for the question. So yes, obviously we don't discuss budget openly, but we are committed to supporting the whole of government study. A partir de hoje só toma sprite. Boa. All of our data are open. In fact, if you look at the report, you'll see a very large sort of background material, supplemental material in there, because we literally released everything, because that's what we do at NASA. We do have our key agency goals. We have obviously our goals in the Science Mission Directorate, our themes that we follow, and one of those as Porque ninguém fala do ET Bilu. is the search for life É, elsewhere. por quê, né? And we do that, and he described the research beautifully. I think he may be going for my job, actually, but he described the research so well that what we need to find is a rocky planet around a hospitable star that isn't too violent, that is in just that right place, that has signatures of water and signatures of carbon, so the building blocks of life. And we continue to strive to do that. Tá, e o lance é esse. É continuar estudando os dados. O lance é continuar estudando os dados, tá? É isso que eles vão fazer. Big telescope recommended by the Astrophysics Decadal is the Habitable Worlds Observatory, actually a mission designed to look for hospitable and find like Earth 2.0 in another stellar system. And so they really are in the forefront of our goals at NASA. So thanks so much for the question. I'm going to ask. just jump in to clarify something. Will you be devoting any new resource or research projects to this particular aim then, given that's where the interesting questions really are? Should NASA spend time and budget pursuing the much less likely task of finding signs of extraterrestrial life? Ah, tá aí, eles estão falando do fato da NASA gastar seu tempo e seu dinheiro, né, para fazer isso. Most of our, obviously our instruments are designed to look
for the phenomena that we study at NASA. If any of our data are useful, if any of our data are applicable, then we Qualquer dado é útil, qualquer dado pode ser aí analisado. Sérgio é um negacionista, boa. We are not at this time intending to design a mission to do this. That is not part of our kind of overarching NASA. Caramba, não consigo pegar aqui, ó. We are looking at providing some research support. Alguém tem um link da jornada do Python? Tá aí, ó. QR Code tá aí na tela, Matheus. QR Code tá aí na tela, ó. Tá? Precisa de um choque de ceticismo. Só aceitam conclusões que reforçam suas crenças. É isso mesmo, cara. É isso mesmo. Esses sprites eram o material que foi apresentado Sete Chaves como evidência? Não. Eles colocaram aquela sprite ali, cara, pelo seguinte. Boa parte dos fenômenos, eles são... Boa parte dos fenômenos, eles são fenômenos atmosféricos ou balões ou coisa do tipo. Por isso que eles colocaram ali, tá? Eu falo, cara, eu falo e repito, as pessoas não são obrigadas a saber sobre o que é uma sprite, entendeu? Um piloto vê aquilo e ele não sabe o que é, ele pode relatar como sendo um fenômeno, entendeu? Anômalo. Mas é um fenômeno conhecido. É isso que eu estou falando. Well, let me tell you, NASA is not a place that's going to hide its head in the sand. Now, is there... O cara estava perguntando ali, a pergunta que o cara fez, está criando todo esse debate aí, é o seguinte. Em vez da NASA, né? Ou seja, a NASA, ela quer gastar dinheiro, quer gastar grana nessa pesquisa aí. Por que não, né, receber projetos de pesquisa de outros centros, né? E o Nelson está falando, né? A NASA não é para isso, cara. Tá? A NASA não é para isso. A NASA tem ali o lance dela. E se você quer submeter um projeto de pesquisa, submeta para os locais corretos aí, normais, entendeu? É isso. Is that of a concern to the Department of Defense? Of course it is. Therefore, we're going to continue our search from a scientific... Eu já tô feliz porque a Sprite tá ali na cara. But our stuff is going to be open. Great. I'm going to take one more from the phone before we go back to the floor. We have a lot of questions. I'm going to hope we can stick to sort of one per person and see how many we can get through. So one more from the phone, please. Our next question comes from Jeff Faust with Space News. Your line is open. Hi. I know the press release states that NASA is still evaluating the independent study team's report and its recommendations. Does NASA plan to publish a formal response to the report and its recommendations? And if so, what timeline can we expect to see that? So let me give you a quick preview about how this works. So we have only very, very recently received the report, and what you have seen today in our press release represents our initial actions in recognition of the urgency of this matter. And yes, we will be following up as appropriate with additional actions, yes, the recommendations, and act on them in light of budget and many other priorities. But we'll be announcing more in the future. Great, thank you. Please, back to the room. Identify yourself too, please. Good morning, Sam Cabral with BBC News Digital. We've been talking a lot about shift from sensationalism to science today. Has NASA been in touch with the Mexican authorities about the rather sensational revelations earlier this week of 2 allegedly non-human corpses? And what, if any, importance do you attach to these discoveries? I think David had a prep for that one. Well, Quanto você ganha para esconder os fatos de vida inteligente? Cara, se eu ganhasse qualquer coisa, eu falaria para vocês, tá? When you have unusual things, you want to make data public. I think of this as like NASA has one of the most valuable samples from
outer space, lunar rocks. What do? Agora, o estranho, o engraçado é o seguinte, galera. O pessoal sempre pediu para que a NASA tivesse envolvida. Aí a NASA se envolve no negócio, o pessoal vem falar que a NASA esconde. Então, se a NASA não se envolve, fala que ela esconde. Se ela envolve, fala que ela esconde. Então é tudo... É complicado, né, cara? É complicado demais. O tic-tac não é uma sprite, cara. Eu não falei que todos são sprites, não, tá? O tic-tac provavelmente é um drone, tá? Provavelmente é um drone, aquilo lá. Aquilo lá é um drone militar, cara. Entendeu? Thank you. Hi, Brandy Vincent from Defense Scoop. Thank you all for doing this. I actually have 2 lines of questions, if it's okay. First, for Ms. Fox, what's the timeline and immediate actions that NASA is pursuing specifically with Aero now that the report has been completed? And what mechanisms are NASA and DoD really use to share information and collaborate? Está perguntando como que a NASA e o DoD, que é o Departamento de Defesa dos Estados Unidos, vai fazer para compartilhar os resultados, tá? Images and media that were added were from DoD, snapshots that we've previously seen from DoD data. Salve, Davi, tamo junto, tá? Much from FAA, if anything, not from other agencies. Can you speak to why that is, and what all you used beyond DoD to inform your report? Dr. Fox, Dr. Spergel, I'll pass to you guys. Sure. So, yes, our immediate actions, I think that there was such a lot in those questions. So the immediate actions, we've established our director of UAP research. They're working... Tá aí, a ação imediata é estabelecer essa equipe de pesquisa de UAPs. Qual mecanismo vocês vão usar para compartilhar os dados? Tá aí, todos os dados estão abertos e disponíveis, tá? I mean, do you have like a specific repository or mechanism or channel specifically with DoD where you're sharing information? Can you just expand a little on how Aero and DoD are working? So, Aero and NASA. Para quem não sabe, existe um negócio hoje nos Estados Unidos chamado AARO, tá? É isso que ela tá falando ali. All of NASA's data is open and accessible to the public. If DoD on a specific instance. O cara tá falando, galera, a NASA, todos os dados estão aqui, ó, disponíveis, cara. Tá? Os dados estão disponíveis. And the answer is just straightforward, that Aero is the lead agency in the government. So FAA reported events go to Aero. So they're the central collection agency. And that os dados estão disponíveis aqui no site da NASA, tá? Complete list of things they've analyzed and are trying to make public. Though with Aero, mas tem coisa que não tá. Então, aí que é o problema, né? Quando a NASA não se envolve, vocês falam que ela esconde. Quando ela se envolve, vocês falam que ela esconde também. Então, vocês decidem, cara. Essa semana isso aí. Tá sendo abduzido. Caramba. É Sprite, isso aí. And I think this is one of the unique things that NASA brings here. Is NASA is about openness and transparency. Você acha possível um drone militar despistar caças de última geração, todas as tecnologias envolvidas e um piloto experiente? Eu acho que sim, cara. Tá? Porque você não sabe qual a tecnologia que está ali naquele drone, entendeu? E não despistou, não, tanto que o caça seguiu ele, né? Então... NASA Aero liaison, is that official the same as your new UAP head of research? Thank you. All right, one more in the room before we go back to the phones for a couple. Thank you. My name is Jacob Jensen. I work for a Danish newspaper called Berlingske. My question is for... O que você sugere sobre a propulsão dos OVNIs, tic-tac? Então, a galera analisou aquela imagem lá, até o Aviloeb analisou, né? E ele mostrou lá o sistema de propulsão deles, né, cara? Eles têm um sistema de propulsão normal, entendeu?
extra Pode ser elétrico até. How can you be sure at NASA that other parts of the U.S. government is being transparent? I don't speak for other parts of the government, but I can tell you NASA, which I speak for, is open and transparent with our data. Do you believe what Mr. David Rush said, or is he lying? Traje de astronauta, cara, você consegue no eBay, tá? Yes, please. Of what he said, if I recall having seen this on the nightly news. Preciso voar, acho muito difícil em todo o universo não ter vida além da Terra. Talvez eles não sejam tão inteligentes. Talvez o ser humano surgiu em Marte e migrou. Muito pouco provável, cara. Tá? A gente já teria encontrado. Um abraço, Moura. Salve pra Curitiba. Recomendo, sim, exatamente. Eu sempre recomendo, né? O Mundo Assombrado pelos Demônios é... Whatever he said, where's the evidence? Is my response. Excuse me. He also said that he did interview 40 employees at the Pentagon. Long time ago, there was a TV show, Jack Friday, and he used to say, just the facts, just the facts. A NASA está expondo os dados, mas por que só agora? E por que só agora? Porque agora que eles montaram esse painel aí, esse comitê. Questions, but I'm going to try to keep us to just to one for each person. And so next person on the phone, go ahead and introduce yourself. The next question comes from Gina Cesari with ABC News. Your line is open. This is for Senator Nelson. Your report mentioned that AI could be very useful in helping in this investigation. How do you see that, sir? Well, why limit us in any... Alguma coisa existe. Conheço uma pessoa que viu mais de uma vez algum UAP. Cara, ela pode ter visto qualquer coisa, ô Bruno. O problema é o seguinte, cara. Quem disse que aquilo que a pessoa, que é o seu amigo aí viu, é algo que não é do planeta Terra, cara? Esse que é o negócio. Tem muita coisa que acontece na atmosfera que a gente não sabe. Eu mostrei aqui a Sprites, a maior parte do pessoal que falou, o que é isso? Entendeu? Então ela pode ter visto, sim. Ninguém está falando que a pessoa não viu. O problema é o que ela viu. Entendeu? Conseguiu trocar Coca Zero? Consegui, só tomo Coca Zero agora. Na verdade, Pepsi Black, ó. We get excited about wiggly line plots, by the way, but sometimes you see the wiggles and you miss a signal in there. By using artificial intelligence. Acho que mais do que preparar a população para uma revelação, essa onda de discutir OVNIs e ETs é mais para educar o povo a evitar futuras... Ah, com certeza. Boa, Vinícius. Tem esse papel também, né? Por isso que eles falam a todo momento sobre os dados, analisar os dados, usar técnicas de inteligência artificial, machine learning, né? Como o Bill Nelson falou ali no começo, né, da sua apresentação, colocar um viés científico em cima disso, né? Viu que o Hermes Renato fez um personagem em sua homenagem? O Serjão Space, eu vi sim. É o Serjão do multiverso, né? Que é conspiracionista. Isso, boa, Wagner. Aí, ó, algumas pessoas não buscam a verdade, mas apenas confirmar suas teorias conspiratórias. Isso aí. Right now, much of our data is in a much higher dimensional space. And if you're working with something like ChatGPT, it's in a high dimensional space of language, or tokens, if you want to get technical, with 12,000 tokens in the ChatGPT 3.5, for example. And machine learning is a powerful tool for representing functions in high dimensional space. That means we get to work with data in a high dimensional space. AI is very powerful, but it's no more powerful than the data you give it. It's a way of, this is why it's very powerful, say, with NASA's weather and climate data. We've got an incredible amount of data, and it's data that you want to do more with than just put a line on a graph. You want to extract all that information or more information in that high dimensional space. And I think we're just really discovering the power of that tool. And it's one of the tools NASA and, again, just
scientists, but I think a lot of people in a lot of different industries are using to learn new things about high-dimensional data. But it always comes back to the data you feed into your analysis, Aí. whether it's a line on a graph paper or É isso aí, cara. Entendeu? O lance é esse aí, ó. and if you don't got good data, you're not going to learn things. Um fenômeno não explica os outros milhares. Mas quem diz que explica, cara? O que eu estou falando é o seguinte: os UAPs são fenômenos anômalos não identificados, certo? Great. We are coming close to time. Ele é não identificado para quem está vendo, cara. Entendeu? Para quem está vendo. Então a pessoa vê aquilo lá no céu, um sprite, por exemplo, e ela vai relatar que ela viu alguma coisa. A pessoa vê um balão atmosférico, se ela não conhece, ela vai relatar que ela viu alguma coisa. Entendeu, cara? Isso aí, existem milhares de fenômenos na atmosfera que se a gente mostrar aqui, você... Igual na hora que eu mostrei Sprite aqui, a galera, o que é isso? Entendeu? É isso aí. Mas não é balão, cara. Claro que é balão. Não, eu não falei que é só balão, que é só Sprite, mas tem muita coisa, cara. Balão atmosférico, sim, pode ser. I think that's when you talk a lot about the importance of sensor, I'm going to use the word harmonization, because there's no kind of harmonization between the way the sensors work. Presumably that would be the same for the O que achou dos cadáveres de ETs, né? Tá aí, tem um vídeo aí no canal, tá? Aquilo lá é muito conhecido há muito tempo da ufologia. And who's going to pay for all this? Thank you. So let me just say a little bit about crowdsourcing. Much of what we have in mind is taking advantage of the fact that there's several billion of these floating around, right? And they take, I'm holding up a cell phone for those on radio. They take wonderful, high-quality images, have high-quality metadata, record local magnetic field, sound, gravitational field. There's a wealth of data that a cell phone takes, and you can imagine designing apps that make the images relatively tamper-free. You can at least make it hard to do. And I think if we have Tá falando aí que muita gente tem telefone celular hoje, né? Bilhões de aparelhos, né? E isso é um dado muito valioso também, tá? and you have multiple images of the same event, we'll be able to learn a lot. And you know, one of the things NASA supports is citizen science. And I think that Não tá voando a 20 mil quilômetros por hora, cara. Lá no relatório explica como calcular a velocidade, tá? we aggregate the data and we learn from it is important in this context, and just I think in some ways an opportunity to engage the broader public in doing science. Great. Our last question, please, from the floor. Thank you all for doing this. Joe Khalil with News Nation. My first question is, you've described harassment of some of the panelists. While that is horrible and never a good thing, it does sort of come with the nature of public officials. You know, Mr. Nelson, as senator, lawmakers get that kind of thing all the time. Is that the justification for keeping this new position, Director of UAP Research, private? Do you plan on doing that forever? Is that a temporary thing? Because it seems to cut against the dedication to being open and transparent if this person forever is not going to be revealed, their identity, who they are. Como que ele vai manter esse comitê aí, ó? Yeah, okay. So at the time, yes, we are withholding that name. Let's not forget that we've only just received this report. And what we need to do now as an agency is come together and Essa Libertadores é do Palmeiras? Não é, não. to it that addresses multiple findings and recommendations. Okay, we're only announcing initial actions today. Will that person's name be disclosed to answer your specific question? Potentially, yes. But Já fui ufólogo, já fui sim, tá? scientific process and method is free. Já fui sim. And just lastly, the report says that you relied on unclassified material. You've given a very understandable description for why. Seu mic tá com mau contato. Certain Cara, não tá, não. videos. Why did you all not have access to classified
material, and could you have, done that? Não, o David Grush é diferente, cara. Não, vocês, cara, eu acho que vocês não entendem o que eu falei, cara. Não é que é tudo a sprites, não, cara. Mas eles colocaram ali para mostrar que existem, tá? Existem fenômenos na atmosfera que poucas pessoas sabem o que é, entendeu? O David Grush, cara, o lance dele é outra coisa. Ele, primeiro, que ele não está investigando nada. Alguém falou para ele que viu naves em algum lugar. In combination with the power of science to move our understanding forward. Okay? That was the purpose, and we're speaking about it openly today. And so one of the Deixa eu ver se eu abaixar aqui. Melhorou agora? So thank you everybody for being here today. Again, for those people who were not able to get questions, I do apologize for Tá aí, ó. being in the room. Acabou. However, please send Acabou. Sobre Russell, alguma coisa? Não, né, cara? Russell. Galera, então, ó. Como eu falei, né? Eles não iam mostrar nada, falar que os dados, tem que coletar dados, tem que analisar os dados. É isso que eles vão fazer agora, né? O relatório tá aí, para todo mundo aí pegar e ler, os dados também estão lá e tudo. Entrem aí, galera, ó. Entrem aí no QR Code aí. E aí, família, o que vocês acharam? Sensacional. Curte, compartilha e segue a gente, porque todo dia eu tô trazendo o melhor do Ciência Sem Fim, Sérgio Sacani aqui pro canal. Um beijo a todos, fui, tchau, até a próxima.